Olá, no programa de hoje, os impactos das queimadas pelo país. O Brasil vive a pior estiagem enfrentada nos últimos 75 anos. O fogo avança por diferentes biomas e o cenário de céu encoberto por fumaça predomina em diversas cidades. Minas Gerais lidera neste momento o ranking de focos de incêndio. As queimadas criminosas, os anúncios do poder público, os entraves estruturais para o combate e a prevenção e o papel da sociedade. Eu converso com a ex-presidente do IBAMA e coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Bem-vinda, Sueli, um prazer falar com você novamente aqui no Mundo Político. Prazer é meu, Marco. Estamos sempre à disposição para apoiar os programas da Assembleia. Sueli, o fogo segue fazendo estragos pelo país e a escalada das queimadas aqui em Minas nos últimos dias supera números nacionais. Uma recorrência aí que revela uma enorme dificuldade, em se prevenir esse tipo de ação, com danos irreversíveis a biomas, a unidades de conservação e outros impactos negativos. A quem interessa essa destruição, que a ministra Marina Silva, inclusive, tem chamado de terrorismo climático? Bom, Marco, nós temos uma situação que vem das mudanças climáticas, realmente uma estiagem muito longa. Nós podemos falar que o período de seca começou em junho do ano passado e quando veio a chuva não veio o suficiente, né? Então, há vários estados com problema e tudo isso resseca, torna a vegetação muito frágil. Qualquer ação humana no sentido de uso do fogo, seja intencional, vou provocar um incêndio, seja por negligência, pode causar incêndios de proporções avassaladoras. E é isso que está acontecendo, infelizmente, em vários estados do país, né? Tornando a situação insustentável, insuportável e demandando atuação forte dos diferentes governos, governo federal, estadual e também dos governos locais. Por que é tão difícil conter, esse tipo de ocorrência com as estruturas já existentes? Bom, Marco, controle de incêndios não é feito por patrulha de polícia, né? Você não vai ficar nas estradas e nos imóveis rurais fiscalizando quem está usando o fogo. Na verdade, nós teríamos que ter medidas mais duras. Existe um hábito no Brasil de não seguir a legislação, porque desde 1934, o Código Florestal de 1934 previa a autorização prévia do órgão competente da autoridade competente para uso do fogo em atividades agrícolas. Isso está no Código Florestal de 65 e está também no de 2012, que é o vigente. Na prática, as pessoas não pedem essa autorização e grande parte dos incêndios ocorre por negligência, né? Eu não peço autorização, não faço aceiros, não olho as consequências para o meu vizinho, mas dessa vez nós temos evidências, a Polícia Federal está investigando, temos evidências de incêndios com dolo, com intenção, né? Isso tem que ser investigado caso a caso, porque, no meu entendimento, o incêndio com intenção deveria ser, inclusive, crime hediondo. Você citava, há pouco os desafios que ficam para o governo federal, para os governos estaduais, Eles vêm anunciando forças-tarefas para lidar emergencialmente com esses danos. Uma informação desse momento é de que o presidente Lula deve editar ainda nesta terça-feira uma medida provisória liberando aí 550 milhões de reais, um recurso que já teria sido autorizado pelo ministro Flávio Dino do STF a ficar inclusive fora da meta fiscal. Quais que devem ser, Sueli, as prioridades de ação neste momento? Bom, os técnicos dos órgãos ambientais que atuam no tema e também o pessoal dos bombeiros militares, eles sabem bem como escolher as áreas estratégicas, né? Então, você tem que mapear e verificar onde é mais eficaz, porque o incêndio está posto, né? A hora correta de trabalhar é na prevenção. É botar a brigadista antes do fogo, antes da fase maior da seca, né? Fazendo aceiros, fazendo educação com a comunidade
Inclusive, tem uma lei relativamente recente, de junho desse ano, da Política de Manejo Integrado do Fogo, que é uma boa lei, mas foi atropelada pelos incêndios em grandes proporções. Ela é toda focada na prevenção. Então, temos que aprender com a tragédia, tentar diminuir os incêndios agora. E para o próximo ano, Marco, temos que botar a gente em campo, fazendo prevenção, inclusive na época em que ainda está chovendo. Então, nós não podemos esperar essa calamidade acontecer para atuar. Considerando aí nossos principais biomas, Sueli, Amazônia e Cerrado, já são mais de 150 mil focos de incêndio somados do início de 2024 para cá. 90 mil na Amazônia, 60 mil no Cerrado. Esse alastramento, né, do fogo, ele tem características diferentes entre os biomas, né? Como é que você vê a situação, se são igualmente críticas ou se alguma delas inspira maior cuidado? Bom, na verdade, a fase crítica vai se deslocando no território, mas está tudo um pouco interrelacionado. Então, a seca na Amazônia, a Amazônia é uma grande bomba d'água em suas funções normais, né? Ela joga um monte de umidade para o ar, essa umidade bate na Cordilheira dos Andes e volta para o centro-sul do país. Quando a Amazônia está com seca e com fogo, os rios voadores, que a gente chama, eles trazem fumaça e trazem todo esse calor. Então, está tudo interrelacionado, mas sim tem especificidades e também variação no período. Por exemplo, na Amazônia, Roraima costuma ter incêndios um pouco mais tarde, mais para o final do ano. As equipes dos órgãos ambientais já se planejam sabendo o período esperado de cada parte do país. Só que essas equipes elas teriam que ser muito maiores, né? O número de brigadistas, e aí não é só órgãos federais, IBAMA e Instituto Chico Mendes. Os estados têm que botar brigadista e bombeiros em campo junto, porque a atribuição primária de controle dos incêndios florestais ela é mais estadual. O IBAMA e Instituto Chico Mendes, eles trabalham no que a gente chama áreas federais prioritárias, terras indígenas, assentamentos do INCRA, outras áreas não destinadas, mas federais, unidades de conservação, no caso do ICMBio, e os estados responderiam por todo o restante do controle. Então, temos que cobrar do presidente da República, do presidente do IBAMA, do presidente da República com recursos. Tomara que esses recursos venham logo, né? E sejam disponibilizados na parte financeira também em breve, para poderem ser usados nesse controle. Mas temos que cobrar também dos governos estaduais. Marco, nós temos que ver a interlocução federativa. Então, a presidência da República, ela deve não apenas garantir mais recursos federais, mas deve chamar os governadores para trabalharem junto. E isso é para ontem, porque não tem como o governo federal fazer isso sozinho, inclusive porque os governos estaduais são os que controlam oficialmente as autorizações para o uso do fogo. E, na prática, fazem muito pouco isso, né? A legislação que prevê essas autorizações prévias, ela é praticamente ignorada no país. Um outro anúncio recente, Sueli, do presidente Lula foi a criação, né, de uma autoridade climática e de um comitê técnico-científico para combater as mudanças que afetam o país e apoiar iniciativas de prevenção. Essa já era uma demanda expressa, né, há bastante tempo por vozes do debate público. Qual que é a importância dela, enfim, ter sido atendida? Bom, nós temos ainda que ver o ato normativo que vai criar a autoridade climática. A autoridade climática não é uma pessoa, é um órgão enxuto, provavelmente. É assim que essa proposta foi debatida na equipe de transição, né? E no final de 2022, início de 2023. A ideia seria uma autarquia enxuta e havia um debate se essa autarquia ficaria na presidência da República ou no Ministério do Meio Ambiente. Eu, pessoalmente, acho que deve ficar no Ministério do Meio Ambiente para não termos conflito entre a autoridade climática e as decisões da secretaria específica que trata de política do clima, que a titular é a Anatone.
então que está responsável pelo Plano Clima, por acompanhar os acordos do país no ponto de vista internacional, do Acordo de Paris e outros pactos internacionais. Então, eu pessoalmente defendo que a autoridade climática deveria ser um órgão com equipe reduzida, mas muito técnica, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Se nós politizarmos esse órgão, aí é melhor não criar, Marco, porque não pode ser mais um órgão para ter conflito na organização da política de clima. Tem que ser um órgão enxuto, técnico, responsável e com poder formalizado no ato que o criar, para realmente tomar decisões. O atual presidente do IBAMA sinalizou em uma entrevista que a tendência seria de uma autarquia independente, né? E eu não sei como ficaria, né, essa relação com os ministérios, né? Enfim, de subordinação ou não. De qualquer forma, Marco, a autarquia vai estar vinculada em algum lugar, que seja a Casa Civil da Presidência da República ou o Ministério do Meio Ambiente. É como nós temos a ministra Marina Silva, temos o presidente do IBAMA, o presidente do Instituto Chico Mendes, teríamos mais né? Mais uma pessoa como titular da autoridade climática. A outra opção é isso ficar na Casa Civil ou outro órgão da Presidência da República. Esse debate foi forte na equipe de transição e não se chegou à decisão final, mas na época prevaleceu a proposta que seria encaminhada para o novo governo, de uma criação dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver o que vai vir, né? Eu não sou contra a autoridade climática, eu acho que pode ajudar. Ela não vai solucionar tudo, Marco, porque a questão climática, a questão ambiental de uma forma mais ampla, ela é interministerial, ela é federativa, né? Então não é um órgão a mais que vai solucionar tudo, mas pode ajudar. Principalmente se as atribuições que forem delegadas a esse novo órgão forem claras, técnicas, bem precisas, para que não haja confusão de tarefas entre os órgãos. Sueli, você tocou também em outro ponto importante, que é a questão de recursos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou essa semana que em algum momento o orçamento terá que prever recursos a desastres decorrentes de mudanças climáticas. Isso seria, idealmente, para já, ou a gente ainda pode esperar algum tempo para ver isso acontecer? Bom, Marco, eu acho que é para ontem. E os recursos para a política climática têm que estar espalhados em vários ministérios. Então, quando o Ministério das Cidades, por exemplo, faz empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, ele tem que olhar tanto para a questão de redução de emissões, por exemplo, optando por placas solares para geração elétrica, como ele tem que olhar também a questão da adaptação, por exemplo, recuperando vegetação nativa no lugar do empreendimento. Então, cada ação ministerial, hoje, em plena crise climática, tem que ser pautada por esse olhar, senão não vai funcionar. A questão dos recursos para clima, eles não podem ficar restritos no Ministério do Meio Ambiente, nem mesmo no Fundo Clima, né? O ministro Haddad tem se esforçado bastante para arrecadar recursos para o Fundo Clima. Isso é bom, isso é necessário, mas não é suficiente. Quando nós somamos os custos das medidas de mitigação e adaptação, fica bem claro que tudo isso tem que estar totalmente espalhado pela esplanada dos ministérios, nos diferentes orçamentos, e rotulados de forma adequada, porque, na verdade, o país não sabe, e o ministro Haddad também não sabe, quanto que ele emprega em política climática, no senso mais lato da palavra. A gente tem falado, né, das responsabilidades institucionais de governos. Queria tocar com você no papel do legislativo. Você foi consultora da Câmara dos Deputados por 29 anos, conhece bem aquele ambiente. No orçamento de 2024, houve corte nos recursos de órgãos ambientais, feito pelos deputados e senadores. Executivo e Legislativo vão conseguir falar a mesma língua nesse momento tão desafiador que a gente tem pela frente?
Bom, num ano de tragédias, né, enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, agora seca na Amazônia, o Pantanal perdendo água, né, a maior planície inundável do mundo perdendo água e com risco de morrer, né, e essa velocidade dessa degradação tá muito grande, né. Com essa crise toda, e isso é crise climática no sentido literal da palavra, né, os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e mais intensos. Esse é o novo normal, é o novo mundo, e nós temos que lutar para melhorar essa situação, né? A esperança é que os senhores parlamentares acordem para isso. O que ocorre? Ocorre que, mesmo nessa crise, há vários projetos de lei que contribuem para agravar esses problemas. Por exemplo, quando eu reduzo a reserva legal na Amazônia, há projetos nessa linha. Eu aumento o desmatamento, porque o planeta Terra não sabe se o desmatamento é legal ou ilegal. Então, se o Congresso Nacional facilita o desmatamento, ele está contribuindo para as emissões, né? 48% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa são decorrentes de desmatamento. Quando o Congresso legaliza, amplia a possibilidade de desmatamento, ele está contribuindo para a piora da crise climática. Tem projetos também retirando a proteção de todas as formações não florestais. Isso significa grande parte do Pampa, do próprio Pantanal, tudo que não é floresta densa, né? Da própria região da Caatinga, teria que mapear, mas é pelo Brasil inteiro, né? Tudo que é caracterizado como não floresta, vegetação natural que não tem a característica de floresta. Então, o tempo todo, os parlamentares continuam insistindo em facilitar o desflorestamento e em outros retrocessos da legislação ambiental. E eles têm que fazer esse vínculo com a questão do clima, com as emissões. Isso não é feito, né? Então, a primeira medida no parlamento é não aprovar retrocesso na legislação ambiental. Outra medida importante é assegurar recursos, e os parlamentares hoje têm controle de uma parte importante do orçamento em emendas individuais e de bancada, que deveriam estar mais direcionados para o enfrentamento da crise climática. Então, há espaço orçamentário nas emendas para isso, e eu acredito que eles estariam prestando um serviço importante para o Brasil se passassem a fazer um direcionamento desses recursos de forma mais objetiva para os problemas principais que o país está enfrentando. E o papel da sociedade em geral, Sueli, né, diante desse novo normal, né, que se desenha, várias capitais enfrentando secas severas, aqui em Belo Horizonte mesmo são mais de 150 dias sem chuvas, outras áreas inundadas. A própria ministra Marina Silva recentemente falou em uma divisão de responsabilidades, né, no sentido de que a sociedade também precisa agir. Como é que você vê esse papel? Bom, a sociedade nós estamos em ano eleitoral, tem que escolher representantes que se pautem também por esse tipo de problema. Não tem dificuldade nenhuma de um prefeito, de um vereador falar assim, não, eu só atuo em educação. Mas pelo menos se tiver o olhar, né? O cuidado com a questão climática e com a questão ambiental, isso já ajuda. Então, escolher representantes que entendam a gravidade da crise do clima e que se preocupem com isso, nessas eleições locais já ajudam demais, né? A sociedade tem que cobrar dos políticos eleitos medidas nesse sentido. Quando foi feito o Brasil Participativo relativo ao plano plurianual, no começo desse ano, lutar contra emergências climáticas ganhou entre as preferências dos brasileiros sobre o que o PPA deveria valorizar, né? Então, há pesquisas que mostram, Marco, que o brasileiro sabe a gravidade da crise, ele sabe que é importante, mas ele também fica perdido no o que eu posso fazer, né? E tem dificuldades em falar como é que eu posso contribuir, né? Eu acredito que ainda estamos numa democracia, ainda bem, né?
E estamos com muito mais abertura no governo atual para contribuições do que no governo anterior, com certeza, né? Então, nós temos que aproveitar, a sociedade tem que aproveitar todos os espaços possíveis de participação e tudo que for que ela puder fazer na relação com seus representantes e deve cobrar medidas nesse sentido, né? Porque ela é diretamente afetada. E crise climática, Marco, ela afeta desproporcionalmente os mais pobres. Ela pega todo mundo, né? Ela pega todos, só que quando acontece uma grande inundação e as pessoas perdem as suas casas, quem é mais pobre não vai ter opções de moradia, nem de alugar nada em algum lugar, né? Quem é mais pobre provavelmente vai estar em situações de risco para um desmoronamento de encosta, numa chuva mais violenta, né? Então, a questão climática, a crise climática, ela é socialmente injusta, né? E nós temos que enxergar isso. A população mais carente também tem que enxergar isso e exigir justiça. A gente chama de justiça climática, né? Onde você considera tanto a questão das classes sociais, como a questão de gênero, a questão de raça. Então, você tem que enfrentar esses problemas sociais junto com as soluções para a adaptação à mudança do clima. Isso tem que ser exigido dos diferentes governos. Numa perspectiva de mais médio e longo prazo, qual que seria a importância de um reforço da educação ambiental desde as bases escolares, para termos futuramente uma geração mais consciente em relação à preservação? Bom, Marco, nós temos uma lei da Política Nacional de Educação Ambiental que poucos conhecem, de 1999. O que ela coloca? Que o tema meio ambiente não deve ser uma disciplina a mais. Deve estar em todo o currículo escolar até primeiro e segundo grau, né? Isso tem funcionado, mas deveria ser mais intenso. Então, o conteúdo sobre meio ambiente em geral, ele tem que estar no professor de matemática, ele tem que estar no professor de história, né? E tem que estar espalhado. Eu considero até que as gerações, os pequenininhos que estão no colégio hoje, estão tendo muito mais formação nesse sentido do que eu tive, por exemplo, né? Eu tenho 62 anos. Mas isso precisa ser intensificado e espalhado pelos diferentes tipos de escolas e também estar presente na educação não escolar, né? Nas diferentes iniciativas de educação da comunidade. Então, é muita campanha, simplificar discursos e explicações, Marco, também passa, caminho, porque ambientalista tem mania de falar difícil, não deveria fazer isso, né? Nós temos que achar uma linguagem simples que realmente chegue na população. Isso é uma tarefa, viu? Que, em geral, quem trabalha no tema tem que assumir. Nós temos que explicar coisas complexas em linguagem simples. Uma última questão para encerrar nossa conversa, Sueli. O governo Lula fala em aproveitar esse momento que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, temos a COP30 agendada para Belém, para cobrar também um maior financiamento internacional das ações de preservação. Como potencializarmos a nosso favor essa janela de oportunidade e também o que esse maior protagonismo em escala global exige de nós, Brasil, nesse momento? Bom, o Brasil provavelmente entre as grandes economias do mundo, e ele está entre as grandes economias do mundo, é o único país que consegue chegar à condição de carbono negativo até o ano de 2045. O que significa isso? O país que protege mais do que degrada, o país que sequestra mais carbono do que emite, né? Nós temos vantagens comparativas, por exemplo, como o desmatamento é quase metade das nossas emissões, se nós controlarmos o desmatamento, nós já abaixamos muito nossas emissões. Nossa matriz elétrica é muito calcada em renováveis, nós temos que manter isso. Então, o quadro de emissões brasileira nos leva a ter maior facilidade de alcançar essa situação privilegiada, mas nós temos que caminhar para a descarbonização, nunca para a carbonização.
O Brasil pode ser esse líder, pode e deve, no meu entendimento, né? E o presidente Lula tem como fazer isso, ele tem a habilidade necessária para fazer isso. Mas tem também incoerências, Marco, na política do governo. Por exemplo, a proposta de expansão da produção de combustíveis fósseis. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, quer virar o 4º em plena crise climática, quando todos nós deveríamos estar debatendo como nos livrarmos do petróleo, né? E mesmo que seja petróleo para exportação, ele vai queimar em algum lugar e contribuir para as emissões, né? Então, há incoerências, há necessidade de manter realmente essa narrativa do governo brasileiro fechando em termos de lógica, né? Não dá para ser o líder ambiental do mundo e um mega petroestado. Isso por si só é incompatível, né? Essa discussão tem que ser dos brasileiros. Ela tem que subir. Nós não estamos debatendo um bloco de petróleo na foz do Amazonas. Nós temos que discutir qual é a posição do país sobre o petróleo como gerador de renda para o futuro, quando o mundo tem pouco tempo para reduzir substancialmente o uso de combustíveis fósseis. Debate importante que a gente vai continuar acompanhando. Sueli, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Eu que agradeço, Marco. Eu conversei com Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA e coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Falamos sobre as graves consequências do recente alastramento das queimadas em Minas e no Brasil e dos caminhos para frear a degradação ambiental no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.